Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o vice-líder do governo do presidente Michel Temer na Câmara, o deputado Beto Mansur. Deputado, nós falávamos no finalzinho do último bloco sobre as questões envolvendo aí, as investigações envolvendo o presidente Michel Temer. Uma das polêmicas que tivemos aí nesses dias também foi a quebra de sigilo do presidente. Primeiro ele disse que ia liberar o sigilo bancário, depois ele voltou atrás, disse que ia estudar. Em que pé que isso está agora? Ele vai liberar, vai tornar tudo público ou ele vai esperar para ver como é que as investigações procedem no Supremo Tribunal Federal? Ele já tomou uma decisão de não liberar o seu extrato, que eu acho que é correto. Por quê? Porque eu acho que ele é presidente da República e ele tem uma posição, eu sinto o seguinte, ele entregou, ou melhor, o Barroso, o ministro Barroso mandou quebrar o sigilo dele, inclusive, e os advogados entendendo que o próprio ministro Barroso feriu a Constituição brasileira, porque no artigo 86 da Constituição, no parágrafo 4º, diz o seguinte, que você só pode, eventualmente, processar um presidente da República quando ele está no exercício do mandato. E mandou quebrar o sigilo dele de 2013 até 2017. Ele não estava. E ele não estava, em um determinado período, entre 2013 e 2016, como presidente da República. Então, essa parte do sigilo não poderia ser quebrada, teria que tomar uma decisão. Ou você aciona o presidente da República por algum ato que ele cometa, antes ou depois de assumir. Aí ele, num primeiro momento, falaram que o próprio executivo, o próprio Palácio disse que ele ia entregar os extratos, e estava livre os extratos, mas ele resolveu não disponibilizar esses extratos, até porque é uma questão, no meu entender, particular dele, que eu respeito. Mas os extratos estão à disposição dentro deste inquérito em que ele está respondendo. E ele garante que não tem absolutamente nada de na errado. verdade, ele não pode conter isso nem definir, né? É o Banco Central que vai mandar, É o Banco né? Central que já mandou, até por quebra de sigilo, não é ele que entrega o próprio extrato. Vai É o lá, Banco tira a Central. cópia do extrato e entrega. O Banco Central é que entrega para o ministro do Supremo. A grande dúvida é que o presidente Michel Temer prometeu abrir o próprio sigilo. Mas aí houve debates ali internos, porque, evidentemente, nas contas bancárias dele existiam detalhes até pessoais e de familiares, né? E o deputado Beto Mansur, que é vice-líder do governo, está nos dando aqui em primeira mão a notícia de que o presidente não vai divulgar. Não vai divulgar, até por o que você falou. Você tem, muitas vezes, questões familiares que ele não quer deixar transparecer. Mas essa decisão dele não impede de que a própria Justiça, a Polícia Federal, investigue as suas contas. Pois é, mas se houver um vazamento aí, não seria também ele jogar a responsabilidade da divulgação disso para o Supremo ou Polícia Federal? Mas se houver vazamento disso, logicamente você tem responsabilidades, ou seja, Polícia Federal e o próprio Supremo que detém essas informações. Eu queria entrar um pouquinho na pauta da segurança pública, que é um dos assuntos aí que o governo coloca como ponta de lança, inclusive para tentar aí construir um discurso eleitoral fora dessa coisa de Lava Jato e da economia, onde também ficou pendente a reforma da Previdência. Como é que vai ser isso? A intervenção no Rio de Janeiro tem ampla aprovação da população, mas a gente percebe que a discussão ali entre os pré-candidatos, todos estão olhando isso com uma certa desconfiança. O governo acertou? Acertou. Essa intervenção, e a população sabe muito bem disso, porque vem apoiando, é algo, na minha visão, muito positivo. E eu vou reportar a vocês, nós tivemos uma reunião há 2 semanas atrás com os governadores de diversos estados brasileiros. Você tem problemas de falta de segurança e problemas inerentes à questão que envolve segurança em todos os estados. Você tem estado em que os criminosos que estão nos presídios
estão decapitando determinadas figuras dentro dos presídios. Das facções contrárias. Sim, você tem problemas gravíssimos nas fronteiras brasileiras. Nós temos por volta de 17 mil quilômetros de fronteiras no Brasil, e você tem problemas porque o Brasil ele faz divisa com Bolívia, com Paraguai, com diversos países por onde entra a droga e por onde entram as armas. O Brasil, no passado, ele era um caminho para a droga poder ser exportada para a Europa. Agora ele se tornou consumidor. Então, o que você tem hoje? Envolvimento por parte de grupos infiltrados na política, infiltrados na polícia civil, na polícia militar. Em todo lugar você tem gente envolvida com a criminalidade. Então, o que aconteceu exatamente no Rio de Janeiro? Você tinha lá um duplo comando de Secretaria de Segurança Pública junto com o grupo das Forças Armadas que estavam ajudando naquele momento e, com certeza, o pessoal das Forças Armadas falou assim, olha, duplo comando aqui não dá. Aí o presidente Michel Temer tomou uma decisão de colocar um comandante das Forças Armadas para poder gerenciar tudo isso, trocar determinadas cabeças e poder, de alguma forma, nós, no Legislativo, o próprio Executivo investindo recursos e o Judiciário e Ministério Público, de alguma maneira, todos nós estamos nos envolvendo para poder diminuir a criminalidade. Agora, essa situação do Rio de Janeiro é considerada grave, mas a indicação ali é de que todos os presídios brasileiros, com algumas exceções, dizem que o daqui da Papuda é uma delas, os presídios estão dominados pelas facções. Disse aqui o ministro Raul Jungmann que o primeiro passo aí é dominar os presídios, né? Sim, dizer, eu foi fundo concordo, demais. Zé Maria, eu concordo plenamente. Né? No passado, a gente, não sei se vocês lembram, a gente tinha uma discussão, não, mas colocar um presídio lá no meio do mato, lá no meio da Amazônia, todo mundo discutiu muito isso. Mas eu digo uma coisa a você, porque eu sou engenheiro eletrônico. É muito, muito difícil você ter um controle sobre a telefonia celular dentro de presídios, onde você tem presídio no meio da cidade, onde a área é urbanizada. Você não consegue fazer com que estes equipamentos limitem as ligações, até porque tem muita gente dentro do presídio. De bloqueio de celular. Isso, tem muita gente dentro do presídio usando celular via satélite, meu Deus. Então, nós estamos, muitas vezes, discutindo uma coisa que é o beabá, e esse pessoal está com armamento, está com isso, está com aquilo, ultramoderno. Então, nós temos que combater essa criminalidade, até porque os chefes das gangues e do narcotráfico e da bandidagem, que está dentro do presídio e está preso, o agente penitenciário é refém dele. Por quê? Porque o agente penitenciário mora no Rio de Janeiro e a família mora no Rio de Janeiro. Então, eles têm contato com a bandidagem onde a família mora. Então, esse cara que toma conta do presidiário, ele é refém. Então, nós precisamos fazer uma mudança em todo o sistema prisional brasileiro e colocar essa bandidagem perigosa longe dos grandes centros e procurar soltar quem cometeu pequeno delito. Às vezes a gente tem essa preocupação com o indulto, entendeu? Mas soltar quem cometeu pequeno delito, porque o presídio hoje se tornou a universidade do crime. Eu, por exemplo, fui no supermercado, roubei lá um chocolate ou cometi um pequeno delito, vou preso. Você acha que essa pessoa que vai presa não vai ser controlada pelo chefe do tráfico? Com certeza será. Chegando lá, ela tem que entrar. Isso. Então, meu amigo, não vamos prender esse cara que roubou um chocolate ou que fez algum tipo de delito, pequeno delito. Mas já é assim, deputado. Hoje tem as audiências de custódia, as polícias dizem que prendem até 8 vezes a mesma pessoa.
quando o juiz manda para a penitenciária é porque a situação está feia. O senhor assusta falando assim, da ideia de que o crime venceu. Não, não dá ideia do que o crime venceu. O detalhe é que você tem muita gente, mas muita gente dentro dos presídios que estão aguardando para serem soltos, porque muitas vezes o judiciário atrasa para poder fazer julgamentos, etc. A polícia, ela está exercendo a sua função, vai, prende, e aí vem o teu comentário. Não, mas vai lá e solta, tá certo? Por quê? Porque o sistema todo, ele está errado. É por isso que eu digo a você que nós temos que, de alguma forma, mexer em tudo. E aí você tem que envolver todos os setores de atividade. Me deixa louco. Hoje eu falei com o líder do PT, falei, meu Deus, nós estamos aqui para aprovar uma discussão sobre o envolvimento de todos os organismos de polícia, de controle policial, de civil, PM, Polícia Federal, as Forças Armadas, para que a gente possa ter uma unificação nesse trabalho de inteligência. E vocês são contra a votação disso? Comentei com o Paulo hoje. SUSP, né, o sistema falei, mas unificado. vocês são contra? Eu falei, eu não sei onde vocês O senhor estão. acha que está acontecendo com essa pauta da segurança o que aconteceu com o Plano Real lá atrás, que o PT não entendeu e acabou perdendo a eleição porque ficou contra o Plano Real e veio o presidente Fernando Henrique e terminou vencendo? O senhor acha que o PT está tendo a mesma... Eu conversei com o Zaratini, que é meu amigo particular de São Paulo, inclusive. entendeu? Falei, ô Zarata, vocês, eu não sei o que está passando na cabeça de vocês, porque não dá para votar contra uma coisa dessa, que todos nós temos aqui, que estão unidos nesse processo. Então, me causa aí muita estranheza de você ver determinadas ações das esquerdas no Brasil, falando, isso é propaganda, isso é campanha eleitoral do Michel Temer, isso é aquilo. O Michel Temer pode falar o que for do Michel, mas que ele toca na ferida, que ele vai em cima, que ele ataca os problemas do Brasil, isso é indiscutível, ninguém pode reclamar. E hoje o PSOL foi ao Supremo Tribunal Federal pedir ali a extinção, a suspensão desta intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Olha, deputado, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Frente a Frente, muito bom, muito ilustrativa nessa mesa redonda. Precisamos muito voltar. Obrigado. Pois é, tem muito assunto, né? Assunto não falta. O papo bom, essa mesa redonda, minha parceira aqui, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite. Pois é, não falamos do troca-troca partidário, O senhor né, vai que pro está PMDB? pegando fogo. Não, eu estou conversando. O Michel tem insistido muito, Baleia, pessoal, que até pela minha relação. O senhor deve ir para o PMDB? Não, eu estou discutindo. Hoje estava conversando com o Marcos Pereira. Eu estou muito bem no PRB, tenho muito boa relação com todo mundo. Na verdade, eu estou na casa há quase 30 anos, tenho relação com todas isso aí, é porque está Pois é. aberta todos os então- setores. a janela. Então vamos esperar. Se o senhor mudar de partido, já fica o convite aqui para o Tá senhor bom, vir não falar da sua nova casa. E a prazer. você que nos assistiu, obrigada pela audiência. É isso. E olha, o Frente a Frente vem exatamente para trazer aqui os detalhes, o submundo da política nacional. É muito importante que você conheça para decidir. Nós estamos no ano eleitoral. Meu muito obrigado e até a quarta-feira que vem, de novo aqui falando de política. Muito boa noite.